Conceito de alimentos, importância para a saúde e nutrição. Esse é um trabalho desenvolvido pelas alunas do terceiro período do curso de nutrição da matéria de técnica dietética. Nesse trabalho serão explanados os seguintes tópicos: conceito de alimentos, sendo ele in natura, ou também chamados de minimamente processados, processados, ultraprocessados e também iremos ver as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. Mas qual o conceito de alimento? O alimento ele pode ser definido como toda substância ou mistura que se apresente tanto no estado sólido, pastoso ou líquido, em uma ou qualquer outra forma adequada que é destinada a fornecer ao nosso organismo os elementos necessários para sua formação, desenvolvimento e manutenção. Ou seja, os nutrientes, que são substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e são absorvidas pelo organismo. Os alimentos eles podem ser classificados em 3 grandes grupos de acordo com a forma que eles se apresentam para o consumidor. Mas quais são esses grupos? E o primeiro desse grupo é denominado alimentos in natura, ou como também podem ser chamados minimamente processados. Esses alimentos recebem esse nome porque são postos a pequenos processos, seja ele a remoção de partes não comestíveis dos alimentos, como também a higienização. Os alimentos in natura podem ser classificados tanto de origem vegetal como animal. Podem ser eles cereais, sementes ou grãos comestíveis, leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico, verduras, geralmente hortaliças na forma de folha, que são usadas como alimento no seu estado natural, legumes e frutas. Os alimentos in natura são considerados uma boa base para uma alimentação nutricionalmente balanceada. Isso porque, quando são usados em preparações culinárias, eles apresentam uma composição nutricional superior à de alimentos processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura de origem vegetal eles são ricos em fibras e nutrientes, como também eles possuem uma menor caloria por grama. Já os alimentos in natura de origem animal são ótimas fontes de proteína, vitaminas e minerais. O segundo grupo é chamado de alimentos processados, que podem ser alimentos de origem tanto vegetal como animal, e que para o consumo humano final eles são submetidos a diversas técnicas, sendo elas remoção de partes não comestíveis, cocção, pasteurização, branqueamento e além de adição de substâncias, assim tornando esse alimento tecnologicamente modificado. Os alimentos processados são produtos simples fabricados essencialmente com a adição de sal, açúcar a um alimento in natura, que tem como objetivo final aumentar o tempo de duração desse alimento in natura e frequentemente torná-lo mais agradável ao paladar. Os alimentos processados, embora mantenham a identidade do alimento in natura, devido às adições que são feitas de sal e açúcar pela indústria, acabam sendo superior comparado ao que seria utilizado em preparações culinárias, assim alterando a composição nutricional daquele alimento. É indicado que esses alimentos processados sejam consumidos em pequenas quantidades e utilizados principalmente como ingredientes em preparações culinárias. E o último grupo é chamado de alimentos ultraprocessados, que são alimentos que envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, sendo eles sal, açúcar, óleos, gorduras e também substâncias de uso industrial. São alimentos que possuem uma baixa proporção do alimento in natura em si, e isso quando são presentes. Os alimentos ultraprocessados devem ser evitados, porque são alimentos ricos em gorduras que resistem à oxidação, açúcares e possuem um alto teor de sódio, além de contribuírem para o aparecimento de várias doenças, sendo elas diabetes, obesidade, doenças do coração e vários tipos de câncer. Isso acontece principalmente porque alimentos ultraprocessados são alimentos pobres em fibras, que são essenciais para a prevenção do aparecimento dessas doenças. Além da baixa ausência de fibras, alimentos ultraprocessados também têm ausência de alimentos in natura, assim são alimentos pobres em vitaminas, minerais e outras substâncias que seriam encontradas em abundância em alimentos in natura. Podemos encontrar o mesmo alimento presente nesses 3 grupos. Um exemplo disso é o morango. Podemos encontrar ele como alimento in natura,
Podemos encontrar também um alimento processado, um exemplo disso é a geleia de morango, que possui pedaços do morango em si, porém ocorre a adição de substâncias, como o açúcar. E também temos a presença de alimentos ultraprocessados, como o suco de morango, refrigerante ou aquele suco de pozinho, que ele é produzido pela indústria e possui uma baixa concentração do alimento in natura. Isso quando apresenta. Mas como posso aplicar esses conhecimentos durante a minha rotina? O Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 é uma ferramenta do Ministério da Saúde que tem como principal objetivo servir de instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo. O guia apresenta 5 recomendações para uma boa alimentação. As recomendações são: alimentos in natura como base para uma boa alimentação, a utilização de sal, óleos, açúcares e gorduras em poucas quantidades e limitar o uso de alimentos processados, bem como evitar o consumo de alimento ultraprocessado e sempre preferir alimentos in natura e preparações culinárias do que ultraprocessados. Colocando na prática a escolha desses alimentos. Consumo consciente. Sempre busque saber o que está sendo usado naquele alimento. Uma forma de saber isso é através das informações nutricionais ou a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é onde a indústria vai colocar tudo que foi usado na produção daquele alimento, seja no caso de alimento processado ou ultraprocessado. Lembre-se que na lista de ingredientes, o que vem primeiro sempre é o ingrediente usado em maior quantidade. E nas informações nutricionais, sempre busque aquela opção que apresenta o menor teor de sódio e de gordura. Que essa videoaula tenha ajudado a você a compreender os tópicos abordados.